custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, vamos falar aqui do trio, de pesquisadores, que ganhou o Nobel de Economia pelo combate à pobreza. Um indiano, uma francesa e um americano, é isso, né? Exato. Mais uma vez, estudos na área de economia voltada para olhar o comportamento das políticas públicas e o impacto dessas políticas públicas sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre as condições de vida da população. Mais uma vez, estudos desse tipo ganham esse prêmio com resultados importantes do ponto de vista da produção acadêmica, voltado para olhar o problema da desigualdade, da pobreza, da miséria e o efeito das políticas públicas relacionadas ao combate a esses graves problemas que são a desigualdade, a pobreza e a miséria. Esses três pesquisadores, três economistas, produziram trabalhos ao longo dos anos 90 e 2000, olhando o comportamento das políticas públicas e, a partir desse impacto e do comportamento que a política pública tem sobre a dinâmica social e econômica, eles procuraram desenvolveram com bastante sucesso uma metodologia que busca justamente identificar de que maneira que essas políticas atuam para a redução da pobreza e aumentam a cobertura da proteção social, por exemplo, na área de saúde ou na área da educação, de que maneira que melhorias, modernizações, alterações, reorganização da política pública melhora, de um lado, a eficiência, portanto, torna a política pública mais eficiente, mais adequada no processo da sua realização, com menos perdas, com maior organização e melhor gestão, e também com maior eficácia no sentido de atingir o objetivo, que é produzir ou a educação, ou a saúde pública, ou a proteção social. É uma metodologia que busca, ao mesmo tempo, identificar as características culturais, socioeconômicas de uma determinada região e verificar quanto que aquela política pública está preparada para se desenvolver segundo as características daquela população, considerando os desejos, as necessidades, as aspirações da população naquela situação concreta, e procurando desenvolver, a partir dessa metodologia, indicadores que auxiliem os gestores públicos na tomada de decisão, na avaliação relacionada à aplicação dos recursos, à escolha do melhor caminho para o desenvolvimento da política pública e assim por diante. Mais uma vez, como eu disse, já desde 1998, estudos vêm sendo premiados para valorizar a produção econômica nesse campo da combate à pobreza, às desigualdades e os efeitos da política pública. Amartya Sen foi o primeiro, em 1998, que teve esse prêmio voltado para o reconhecimento de toda a produção que ele fez, relacionado às contribuições que foram feitas no sentido do combate à fome, ou seja, todo um trabalho tentando mapear quais são as iniciativas, quais eram as políticas de combate à fome. Foi um dos primeiros prêmios na área de economia voltado para a análise da pobreza e da miséria, e desde então outros prêmios também vieram ao encontro de estudos que têm esse tipo de escolha do ponto de vista da produção acadêmica, e esse agora recente, mais uma vez, olhando para o problema da pobreza, da miséria, identificando uma produção acadêmica voltada para identificar de que maneira que as políticas públicas podem ser melhor executadas, com melhores resultados, atingindo mais pessoas em melhores condições, para que os seus resultados atinjam a alteração daquela situação de pobreza, de miséria, seja no campo da saúde, da educação, do saneamento básico, do acesso à água,
e de tantas outras políticas que são fundamentais para combater a pobreza, a miséria e a desigualdade. Exato. E Clemente, a Marilu. gente lembra do Fome Zero, né? Implantado pelo governo Lula, né? Que também teve um impacto bastante importante, né? Exatamente. Esse programa é um dos programas, inclusive, reconhecido mundialmente por vários estudos, por várias organizações, pelo próprio Banco Mundial, pelos mecanismos da ONU, a FAO e outras instituições da ONU que reconhecem no programa Fome Zero e no programa hoje Bolsa Família e todas as políticas a ele associadas na área de saúde e educação como um dos programas mais eficazes, porque simultaneamente atinge de maneira universal a população mais pobre, atinge de uma forma muito barata, ou seja, é muito barato executar esse programa, grande parte, né, o recurso chega na ponta para a pessoa que é beneficiária do programa, com um custo muito baixo para o Estado para executar essa política e com um resultado muito importante na redução da pobreza e na dinamização da economia. É um exemplo de uma política pública de sucesso que hoje é referência no mundo todo no combate à pobreza. Perfeito, Clemente. A gente agradece aqui a sua participação. Hoje tivemos aí um fundo musical com pássaros, né? Tá perto aí de um parque, alguma coisa assim, Clemente? Estou em casa, né, que hoje os passarinhos aqui estão animados. Estão animados. Acho que é pardal, né? São pardais aí? Deve ser, tem pardal, tem periquito, tem Sabiá. tudo aqui em volta. Eles ficam voando aqui por perto e animando amanhã. Ai, que maravilha. É isso aí, a natureza, né, Clemente? A gente tá precisando mesmo, né, dessa energia boa. Precisando, exatamente. Valeu. Alguns querem destruir, a gente quer preservar. Exatamente. Vamos nessa preservação. Clemente, um grande abraço para você. Até amanhã. Um abraço. Beijo, Até amanhã. até mais. Falamos com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.